A humanidade está atravessando um momento crucial para a existência humana, em que as pessoas estão dentro ou enquadrado naquele versículo que falou Jesus, que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriará. Esse fato é real nos dias atuais e podemos dizer muito mais. O amor fraternal está congelado. Além do mais, as pessoas vivem se traindo umas às outras. O mau humor exacerbado desses últimos dias, na maioria da população mundial, pode-se dizer que tem gerado mais contenda do que a paz verdadeira. Somos levados a pensar na volta de Cristo, porque aquelas profecias de Mateus incluem justamente este texto bíblico onde Jesus fala que o amor de muitos se esfriará por conta da prostituição, da iniquidade, do pecado e da rebelião universal. O nosso país ainda é privilegiado porque ainda podemos dizer que a Igreja de Cristo está prevalecendo. Mas quando nós lemos as notícias da história da Igreja de Cristo no mundo atual, muitos continentes, países, já não podem mais dizer que a chama pentecostal está por lá. O Brasil é um privilegiado até então, porque essa chama pentecostal ainda está acesa, ainda que um pouco ofuscada, quase apagando. O que mais se deveria fazer como cristãos é que nós venhamos a praticar o segundo mandamento da lei de Cristo, porque tem a nossa família e precisamos amar. Temos a sociedade que temos que ser pessoas agradáveis para com todos, educados para com todos. Temos os conhecidos e são muitos. Porém, existem os verdadeiros amigos, talvez contando-se com os dedos das mãos e dos pés. E olhe lá, se não for apenas contando com os dedos das mãos. É raridade, mas existe. E a Bíblia fala a respeito deste tipo de relacionamento fraternal, que é a verdadeira amizade. Eu quero ler um texto bíblico para nossa reflexão e falar a respeito da essência, da importância do conselho, da lealdade e do papel de um verdadeiro amigo como nosso conselheiro fiel e bondoso. Para ser amigo de verdade, tem que ser um conselheiro, tem que ser fiel e tem que ser bondoso, justamente para enfrentar os momentos difíceis, os quais temos que atravessar. Mas eu quero ler um versículo aqui da Palavra de Deus,
em Provérbios capítulo de número 27, versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem aformoseia, alegra o rosto do seu amigo. Este versículo destaca a natureza construtiva do atrito que pode acontecer no relacionamento fraternal de amizade. Neste caso, o afiar sugere que o conselho de um amigo não é apenas para massagear o ego, mas para remover as rebarbas de caráter e tornar o outro mais eficaz na sua vida cotidiana. Um amigo verdadeiro não foge do confronto necessário. Ele entende que o crescimento exige diálogo honesto e, por vezes, desafiador. A Bíblia nos fala aqui em Provérbios capítulo 27, versículo de número 8. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim, a doçura do amigo pelo conselho cordial. Aqui o conselho é comparado a elementos da celebração e da cura, óleo e perfume. A palavra cordial vem do latim e significa justamente coração. O conselho bíblico entre amigos não é frio ou técnico. Ele nasce de uma alma que conhece a outra, trazendo um alívio emocional que decisões tomadas em isolamento raramente proporcionariam. Em Provérbios capítulo 27, versículo 6, está escrito: fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Isso é uma dura realidade. E quem não já se decepcionou com alguém que parecia ser amigo, leal, verdadeiro, cordial? Mas o tempo foi o responsável por revelar o outrem, o próximo. A Bíblia diz que esse tipo de amizade falsa um dia há de vir à tona e será revelado. Quando o Evangelho diz que não há nada oculto que não seja revelado, que não venha à tona. Este é um dos pilares da ética da amizade. O texto estabelece que o valor de um conselho não consiste no conforto que ele traz de imediato, mas na sua fidelidade diante da verdade. Eu diria que um amigo que nos ama prefere muitas vezes nos ferir temporariamente com a verdade do que nos deixar caminhar rumo a um desastre com um elogio falso. Esse desastre muitas vezes é previsível e nós nem percebemos, mas os amigos que gostam de nós, que nos amam fraternalmente, vê o perigo
e nos avisa. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, diz que melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. O conselho aqui é sobre a preservação e muitas vezes um resgate. Porque você tendo um amigo, parceiro, companheiro, amigo fiel e verdadeiro, amigo leal, a Bíblia está dizendo nesse texto que é melhor ter um ou um amigo fiel do que dezenas de conhecidos que na hora difícil te dá as costas. Na sabedoria bíblica, a solidão é vista como uma vulnerabilidade perigosa. Eis a razão porque precisamos selecionar bons amigos, porque haverá momento em que ficamos sós, humanamente falando, porque todos aqueles que são apenas conhecidos e que se aproximam com habilidades maliciosas simplesmente para tirar proveito. Então isso é perigoso. O amigo atua como uma rede de segurança, porque ele fica ouvindo se alguém está falando mal do seu amigo. Então ele se propõe a ser um escudo de proteção. Eu já tive e tenho amigos deste naipe que nos protege dos ataques exteriores e quando precisa nos dá um conselho para o nosso próprio bem. O conselho do verdadeiro amigo serve para nos alertar sobre um abismo que muitas vezes está à nossa frente, ou para oferecer uma mão amiga quando o baque, a queda já aconteceu, simbolizando o suporte prático e espiritual que é tão necessário a fim de que venhamos a sobreviver neste mundo de tanta maldade, de tanta crueldade. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Esse versículo é o versículo chave. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Grande verdade, grande realidade diante dos nossos olhos. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Este versículo define a constância, o conselho de um amigo, e é justamente de maneira muito especial que essa passagem bíblica está nas Escrituras, avisando de que o verdadeiro amigo existe, e é como se fosse um irmão querido, um irmão, digamos que até de carne. E tem deles que são mais chegados do que um próprio irmão sanguíneo. Se você concorda com essa mensagem, gostou dessa mensagem, compartilhe com os seus amigos, conhecidos, com todas aquelas pessoas que você convive, com as pessoas com quem você tem o telefone aí na agenda do seu celular. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.